the air, humming softly to the leaving. I see a flame inside me. Oi, gente, bom dia. Não sei que hora você está assistindo esse vídeo, mas eu tô começando ele aqui pela manhã. E faz muito tempo que eu tô ensaiando para gravar esse vídeo e nunca gravo, porque primeiramente, né, tô muito sumida daqui. Como sempre, eu falo que vou voltar e dou uma sumida geral, né? Mas eu resolvi gravar esse vídeo porque muita gente fica me perguntando o que eu fiz para emagrecer, como que eu consegui emagrecer, o que eu comi. Então, assim, muita gente mesmo fica me parando na rua para perguntar. Então, assim, eu resolvi gravar esse vídeo porque aí fica mais explicativo, eu mostrando realmente o que eu comi, o que eu fiz. Na verdade, eu não fiz nada. Foi mais alimentação mesmo, exercício físico, eu não fiz praticamente nada. E claro que se você faz, é muito melhor, né? Associar um ao outro. Mas no meu caso foi só alimentação mesmo. E eu vou gravar esse vídeo hoje mostrando pra vocês o meu dia, como que é a minha alimentação é durante esse período que eu emagreci. Eu emagreci mais de 10 quilos, foi o ano passado, só que tem um pequeno problema. Esse ano, em janeiro, eu engordei 4 quilos. Então, assim, só pra vocês terem uma ideia, é muito fácil engordar de novo. Então, você não pode brincar não, porque senão você ganha tudo de novo e vai virando aquele efeito sanfona, né? Mas eu vou mostrar pra vocês hoje como que vai ser, pra vocês terem uma noção do que eu fiz. É coisa, assim, o básico mesmo, sabe? Você fazer o básico, alimentar saudável, comer bem e dá tudo certo, não tem muito segredo. Você tem que manter o foco, né? O difícil é isso, manter o foco, não sair ali daquele foco que você tá planejando. E se você tem um objetivo, você tem que permanecer firme nele até o final, porque se você sair um pouquinho, você vai acabar achando que é pouco, mas faz um grande efeito contrário. Então, assim, uma coisa que eu tenho que falar pra vocês também é que eu pesquisei muito, eu não fui nutricionista, mas eu pesquisei muito. Eu e minha mãe, na verdade, a minha mãe emagreceu mais que eu. E assim, a gente descobriu que para você emagrecer, você tem que ficar em déficit calórico. Isso significa que você tem que comer menos caloria do que você gasta. Se você gasta 2.000 calorias, você precisa comer tipo 1.800, 1.500 calorias para você conseguir emagrecer. Esse negócio da caloria, tem um aplicativo, depois qualquer coisa eu deixo aqui pra vocês, que ele ajuda, que ele fala as calorias que tem os alimentos, e também no rótulo das embalagens, também esse daqui, ó, do pão que eu comi também aqui no café da manhã, sabe essa tabela aqui? Aqui também fala as calorias, depois eu mostro aqui pra vocês, tem gente às vezes que deixa passar batido assim, nem sabe, né? Mas atrás das embalagens também fala. E assim, lógico que a gente tem que evitar, assim, produto enlatado, coisa assim de embalagem, né? Comer mais frutas e verduras, que aí não tem erro. Mas então, se você quer saber, se você gosta desse tipo de vídeo, já deixa seu like, se inscreva no canal se você ainda não se inscreveu, tá bom? E vem comigo! Então, eu vou mostrar aqui detalhadamente para vocês a tabela que eu tava falando. Com certeza, muita gente já sabe disso, mas tem gente que não sabe. Então, por isso que eu vou mostrar aqui para explicar melhor, tá? Vou virar aqui. Gente, o pão que eu costumo comer, assim, que eu sempre como no café da manhã, é esse daqui. Ele não é muito integral, ó, tá falando que é 35%. Mas ele é muito bom. Eu gosto dele porque ele é sem adição de açúcar. Ele é zero lactose, porque eu tenho um pouco de intolerância. Então, assim, ele é muito gostoso. Na minha opinião, ele é muito gostoso. E com essas características aqui bem boa, por sinal, na minha opinião. E aqui, ó, o que eu tava falando pra vocês. 50 gramas dele
são 2 fatias. E 2 fatias vai dar 98 calorias. E então, 2 fatias desse pão tem 98 calorias, o que eu acho assim excelente para quem tá procurando uma alternativa mais assim, menos calórica para poder emagrecer. E o primeiro ingrediente dele aqui, ó, é farinha de trigo integral. Então, na minha opinião, ele é uma boa opção. E assim, vocês veem aí que eu sempre como com ovo, né? Porque o ovo também é um alimento mais saudável e ele sustenta bastante. Gente, então, o meu café da manhã, geralmente, todos os dias, é a mesma coisa. Basicamente é isso, é esse pão com ovo. Às vezes, eu não como 2 fatias, às vezes eu só como uma. É, depende da hora que eu for trabalhar, tá? Por exemplo, se eu fico em casa e vou trabalhar na parte da tarde, eu como só uma fatia, por quê? Porque eu vou almoçar mais cedo, no horário certo, né? Então, assim, não dá pra ficar com tanta fome, assim, então eu acabo comendo só uma ou só um ovo, vai depender. Porque eu como 2 fatias e 2 ovos, porque eu vou almoçar 2 horas da tarde. Então, pra eu aguentar até lá, e nesse intervalo eu não como nada. Eu sei que não seria o certo seria comer uma fruta nesse intervalo, né? Alguma coisa assim. Mas eu não como e aí eu vou mostrar pra vocês o que que eu fiz, né? O que que deu certo pra mim. Mas pode ser que, né, tem o jeito certo, ou então cada pessoa tem um jeito. Assim, eu vou mostrar pra vocês o que deu certo pra mim. Aí nesse período, tipo, eu tomo café umas 7h30, 8 horas, aí eu fico até às 14 sem comer nada. Então eu vou almoçar umas 2h30, mais ou menos. 2h20, depende. E aí eu aguento ficar até esse horário com essas 2 fatias e com os 2 ovos, né? E café sem açúcar, né? Que foi uma coisa assim também que eu aprendi. A minha mãe, ela começou a tomar café sem açúcar. No começo eu achava horrível e até eu colocava açúcar no meu copo. Só que com o passar do tempo eu fui diminuindo aos poucos e aí hoje em dia eu só tomo café sem açúcar. Pra mim, tipo, é ótimo. Se eu coloco açúcar, parece que tá meio estranho agora, sabe? Então, assim, a gente acostuma e é muito mais saudável, né, gente? Porque açúcar é uma coisa assim que todo mundo fala que não é bom pra saúde, né? Além de fazer você ganhar uns quilinhos a mais, né? Então é isso, café da manhã é basicamente isso. E claro que tem dia que a gente acaba, né, exagerando, comendo alguma outra coisa que tem, um bolinho, mas no geral é isso. E quando eu tava nesse processo de emagrecimento, eu mantive o foco mesmo. Eu não ficava comendo, tipo, um docinho, um chocolatinho, eu não ficava. Hoje em dia eu já como. Mas assim, tudo dentro daquelas calorias que eu falei com vocês, por exemplo, se vocês contar a caloria do doce, juntar com diminuir a comida para comer um docinho, entendeu? Tudo vai depender das calorias. Se você conseguir encaixar esse doce, esse chocolate dentro das calorias que você pode comer, então tá tudo certo. Mas no meu caso foi assim, tá bom? Aí depois eu mostro pra vocês o decorrer do dia. Oi, gente, hora do almoço. Vou mostrar minha marmita aqui pra vocês porque hoje eu vou precisar ficar o dia todo aqui na loja e aí não comprei marmita não, tá, gente? É comida de casa. Mas eu vou mostrar aqui pra vocês verem que delícia e que comidinha mais saudável. Gente, olha isso. Olha esse frango. Cenoura do jeito que eu gosto. Salada, beterraba e tomate. E, gente, no vídeo às vezes dá a impressão que é uma vasilha muito grande, mas é pequenininha, tá? E aqui, ó, essa daqui tem arroz, feijão, frango e a cenoura cozida. E aqui é a saladinha. Gente, pensa, deve estar muito gostoso. Eu vou comer aqui agora. E olha que coisa mais, comida mais bonita, gostosa e saudável, não é mesmo? Então a gente consegue comer coisas gostosas e ao mesmo tempo ser saudável.
Gente, já cheguei em casa e vim aqui conversar um pouquinho com vocês a respeito do almoço. O que que acontece? Se você, por exemplo, eu não gosto de frango ou enjoei de comer frango, claro que você pode comer outra carne. Tipo, uma carne mais magra, sabe? Porque se você começar a comer carnes muito gordurosas, ou dependendo também do jeito que você faz a comida, pode até ser um legume, pode até ser uma verdura. Mas se você faz de um jeito assim mais calórico, tipo com muito óleo, com muita gordura, então vai acabar que não vai adiantar muito. Às vezes você vai achar, nossa, mas eu tô comendo super saudável, mas não sabe que tá errando na hora de temperar, na hora de cozinhar o alimento. Então tem que prestar bastante atenção nisso também. Vou deixar um prato meu aqui passando também para vocês verem, para ter uma noção, né, melhor da disposição dos alimentos no prato, a quantidade mais ou menos de cada coisa, porque às vezes na marmita não dá para ter tanta noção e às vezes vocês podem pensar que também, tipo, tem muita comida, mas na verdade não. Então, eu vou deixar esse videozinho passando para vocês. E assim, recomendo muito, tá chovendo, gente. E recomendo muito que vocês invistam muito em salada, em legume, porque isso vai ajudar na saciedade, vai ajudar na saúde e, consequentemente, na perda de peso, né? Então, compensa muito você comer. Às vezes, claro, você não vai gostar de todas as verduras, de todos os legumes, mas escolhe aquele seu preferido e vai dar tudo certo. No one knows how to feel it. A whisper in the air, humming softly to the leaving. Eu vou falar agora do café da tarde. O que que acontece? Eu vou, igual eu tô falando pra vocês desde o início, eu tô falando o que eu fiz, o que que foi melhor pra mim, o que que deu certo pra mim, né? Mas cada um tem a sua realidade. Às vezes horários diferentes, então vai depender muito. Porque se eu chego do serviço, por exemplo, umas 7h30, eu já vou comer o café da tarde e a janta. Tipo, o meu café da tarde vai ser a janta, entendeu? Eu não vou comer mais nada depois. O que aconteceu comigo, que eu emagreci, foi isso também. É como se fosse um jejum intermitente, certo? Por exemplo, eu comia 7h30 da noite, eu ia comer só no outro dia, 7h30, 8 horas da manhã. Então é como se fosse 12 horas de jejum intermitente. É mais ou menos isso. Agora, imaginando uma outra situação, vamos supor que eu chego do serviço 2 horas da tarde, 2h30. Aí eu vou almoçar aqui em casa e depois, tipo, umas 5h30, 6 horas, eu vou comer alguma coisa. 5, 5h30, depende. O que que eu comeria? No caso, o que que eu fiz, né? O ano passado que eu segui certinho. Eu comi a mesma coisa do café da manhã, tipo pão com ovo. Ou se você não gosta de ovo, porque muita gente fala que não é muito fã, né, de ovo. Pão com carne, pão com frango, pão com alguma proteína, entendeu? Porque se você comer um pão com manteiga, você vai ficar com fome daqui 1 hora. Então, assim, não vai ser saudável e você vai ficar comendo toda hora e não vai adiantar de nada. Uma coisa também que eu sempre comia no café da tarde é igual eu tô falando, gente, eu fiz tudo certinho o ano passado. Esse ano eu tô relaxada. Eu não tô seguindo certinho, não, vou ser sincera. Mas o ano passado também, eu e minha mãe, né, a gente fazia muito bolinho de banana com aveia, que aí é uma coisa, uma alternativa também, pra não ficar comendo pão também. E bolo de banana, ou panqueca de banana também. Então, assim, tem várias receitinhas saudáveis e gostosas que
você, tipo, vale a pena investir, entendeu? Não é que você vai fazer uma reeducação alimentar e vai passar vontade, que vai comer só coisas ruins, não é isso não. Tem muita coisa boa também. Outra coisa, gente, que eu tava falando, por exemplo, vamos supor que eu comi umas 5:30 e depois eu fiquei com fome, vou comer mais alguma coisa. O que que eu comeria, né? Às vezes até eu faço isso hoje ainda. Por exemplo, cenoura com frango é uma alternativa, tá? Do que eu comeria, do que eu comi muitas vezes. Cenoura com carne moída, é porque eu amo cenoura. Gosto muito de cenoura raladinha, assim, como salada. Eu gosto bastante. Mas, tipo, alface, tomate, frango. Ou então você fazer pega metade de um pão francês, qualquer pão, assim, um pão de forma. O que você vai fazer? Metade de um pão. Você passa um pouquinho de requeijão light e coloca o frango, né? Desfiadinho. Coloca o queijo por cima e orégano. Gente, fica parecendo pizza. Fica muito gostoso e é uma alternativa assim com poucas calorias e fica muito saboroso e você não vai ficar com fome porque vai ter o frango, né, de proteína. Então assim, é uma alternativa ótima também. Então tem várias receitinhas bem legais que eu posso deixar aqui pra vocês também no canal. I love you, and it's not some reverie. I'll lay down in your arms, and there's where I wanna be forever. I used to have low self-esteem, thoughts stung like bullets in the breeze. But someone touching my strings and sang a song I've never heard, something so sweet. I found you, my world is now complete. I thought it was impossible, but that's how things were to me. I love you, and it's not some reverie. Oi, gente, já é um outro dia por aqui, passando aqui pra finalizar o vídeo, que eu não finalizei, né? E espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, deixa o like, se inscreva no canal. E igual eu falei no decorrer do vídeo, isso foi a minha opinião, tá, gente? Isso foi o que deu certo pra mim. Mas cada um tem o seu metabolismo, né? Tem vários fatores que podem interferir também. Mas eu quis compartilhar o que deu certo pra mim. E se você quiser se inspirar também, até o próximo vídeo. Fique com Deus. Tchau, tchau.